Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo, aqui é o Paulo e hoje vamos falar sobre o assunto: será que eu preciso esperar o desenvolvimento da minha mediunidade ou de uma mediunidade para agir pelo bem? Eu gostaria de pedir a você que está vendo esse vídeo, se você percebe até o final do vídeo, se você percebe que você vive coisas dessas que eu vou falar, deixa no comentário, deixa suas considerações a respeito disso, o seu relato, acho que vai ser bastante interessante e eu vou responder a todo mundo, tá bom? Bom, vejam só, muitas vezes a gente fica esperando o desenvolvimento de uma mediunidade para agir pelo bem. E, fora os casos em que isso se dá apenas por curiosidade, eu gostaria de desenvolver mediunidade porque eu quero ver, porque eu quero ouvir, mas sem um propósito muito elevado, fora esses casos, eu acredito que na maioria das vezes há uma boa intenção. A gente quer desenvolver porque a gente gostaria de psicografar, de perceber os espíritos para auxiliá-los. Mas muitas vezes essa mediunidade ostensiva, ou seja, essa da visão, da audição, da psicografia, psicofonia e tantas outras, não está programada no nosso planejamento reencarnatório e talvez nunca venha a acontecer nesta encarnação. E aí, será que a gente vai ficar parado esperando uma vida inteira por algo que talvez nunca venha, para que nós possamos agir, para que nós possamos fazer o bem para as outras pessoas e para nós mesmos, porque fazer o bem para os outros se converte para nós? Vejam só, eu não sei se eu já disse, mas eu não tenho mediunidades ostensivas, ou seja, eu não ouço, eu não vejo, eu não psicografo, eu não psicofono, mas eu tenho a minha sensitividade. Essa sensitividade ela é inerente a praticamente todo ser humano, para bom ou para mal. Por quê? Se eu me esforço pela minha mudança, se eu estou bem equilibrado, sintonizado com o bem, com os bons espíritos, com a oração, eu consigo, através dessa sensitividade, registrar de forma intuitiva os bons conselhos, as situações que os próprios espíritos nos avisam ou nos mostram. Isso já é algo muito positivo, porque eu consigo agir com relação a isso. Quantas vezes no momento da prece eu percebo por uma intuição que há uma certa disposição naquele momento, ou às vezes irmãos do plano espiritual necessitando de alguma oração e a gente faz para auxiliá-los. Isso ajuda pra caramba. Mas, digamos que eu não tivesse nem essa intuição desenvolvida, e eu nem digo que é tão desenvolvida assim porque eu vivo tropeçando com relação a isso, mas, digamos que eu não tenha nada disso, o que eu poderia fazer então? Vejam o que eu estou fazendo aqui. Eu estou estudando, eu estou buscando mais conhecimentos para me corrigir, para me modificar, para adquirir mais conhecimentos, mais firmeza nessa fé relacionada a tudo que o Espiritismo nos mostra, nos ensina, E estou querendo exteriorizar isso para o máximo de pessoas possíveis. Estou aqui fazendo isso nos meus vídeos com vocês. Quando as pessoas na própria vida passam por nós, com carinho, às vezes sem a necessidade de falar em Espiritismo, mas falando de conceitos do Espiritismo que auxiliem muito, e isso ajuda muito as pessoas, Então eu não preciso ficar parado esperando. Agora eu gostaria de dar um exemplo muito interessante e que até me comoveu com o que aconteceu ontem. Eu tenho uma vizinha que está passando por dificuldades graves de saúde. E desde que eu soube disso, busquei mostrar um carinho para ela, comecei a conversar mais com ela, a gente acabou entrando no assunto do Espiritismo, ela falou que se interessa, que gosta muito desse assunto, E também me ofereci para ir toda semana fazer uma prece na casa dela, o Evangelho, fazer uma leitura, E eu tenho feito isso todas as semanas. A gente começa fazendo uma prece, a gente faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente conversa um pouco sobre aquilo, dependendo do dia dá para conversar mais, dependendo do dia não, dependendo de como ela está, Mas uma coisa começou a ficar na minha cabeça. Por quê? Como eu falei no vídeo que eu vou colocar aqui ou aqui, vai estar aí em cima para vocês, tá? Sobre as ciências que precederam o Espiritismo, a gente sabe que o magnetismo, ou fluido vital,
ele é inerente ao ser humano, ele é inerente ao animal, na verdade, né? Ao corpo encarnado, e que essa energia nós podemos empregá-la para o bem. E isso ficou na minha cabeça. Será que eu não posso fazer um pouquinho mais por essa pessoa? Será que eu não posso tentar levar um pouquinho mais de conforto com relação a ela? E eu, durante a minha vida inteira, eu fui um pouco retraído com relação a isso. E isso tem um pouco a ver com o desenvolvimento da fé, dessa estruturação, e que hoje, conforme eu fui adquirindo principalmente mais conhecimentos, isso foi se estabelecendo mais em mim. Enfim, qual foi a decisão ontem? No momento da prece final de encerramento, ela estava deitadinha na cama dela, estava um pouquinho com dor ontem, né? Na verdade, com bastante dor. Eu coloquei a minha cadeira um pouco mais próximo dela, eu posicionei uma mão sobre a cabeça dela e a outra sobre o abdômen, que era onde ela estava sentindo mais dor. Eu não estou dizendo com isso, de forma alguma, que eu queira ter a pretensão de promover algum tipo de cura. Não é isso. O que estou dizendo é que nós podemos, muitas vezes, promover um alívio, nós podemos transmitir da nossa própria energia, do nosso próprio fluido vital para auxiliar aquela pessoa. Porque por mais que ela tenha que passar por algo, nós podemos auxiliar e diminuir as dores dela, né? Podemos buscar fazer isso, com a permissão de Deus. Então eu fiz uma prece junto a ela. Enquanto a gente estava fazendo a prece, ela falou assim: "Nossa, tem uma mulher de branco do seu lado. Olha que bonitinha que ela é." Aquilo me emocionou até na hora, porque eu estava sentindo uma vibração muito boa naquele momento. E aí eu falei, né? Vamos então continuar fazendo nossa prece, vamos fazer mais um Pai Nosso no pensamento agora, né? E aí, enquanto a gente fazia o Pai Nosso, mais uma vez ela disse: "Nossa, como ela é bonitinha." E depois eu perguntei para ela, ela me descreveu como ela estava, que ela estava do meu lado e tudo mais. E vejam só, quando a gente quer fazer o bem, e quando a gente entende o que é fazer o bem, que a gente tem essa fé que nós podemos transmitir algo, porque nós já entendemos que nós podemos transmitir algo, nós, sem nenhuma sombra de dúvidas, podemos auxiliar as pessoas. Naquele momento em que eu me dispus a fazer aquilo, com certeza esse espírito, essa mulher que estava ali do lado, ela estava utilizando os meus fluidos vitais para promover alguma coisa de bom, algum alívio para aquela pessoa, sem nenhuma sombra de dúvida. Também para fluidificar a água e tudo mais. O fato é que aquilo me comoveu, eu não gostaria muito de poder vê-la, gostaria mesmo, mas não faz parte. Vou continuar fazendo isso, vou continuar ajudando ela, outras pessoas. E o fato é que hoje de manhã fui ver essa vizinha, ela estava aqui na calçada tomando um solzinho, e ela disse: "Nossa, Paulo, eu dormi muito melhor essa noite, fiquei mais tranquila, tive menos dor." E o que eu posso dizer é que gratidão poder se ver sendo útil em alguma coisa, promovendo o bem para uma pessoa. Que gratidão a esses irmãos do plano espiritual que nos intuem quando a gente quer falar uma coisa boa para uma pessoa com amor, que nos auxiliam, que utilizam das nossas energias quando a gente quer promovê-las para outras pessoas. A gente pode fazer o bem de muitas formas. O mais importante é que a gente não fique parado, sentado numa cadeira, esperando que uma mediunidade se desenvolva. É claro que existem casos em que a mediunidade, nós percebemos uma mediunidade em nós vemos, nós ouvimos, nós temos alguns episódios, às vezes na nossa própria casa, fenômenos físicos. Nesses casos, é claro, é importante buscar um grupo espírita, importante tentar compreender essa mediunidade, talvez desenvolvê-la, né? Também, quando nós temos esse bom propósito, esse bom coração, buscar um grupo espírita para estar ali auxiliando, também é algo muito bom. E se essa mediunidade, se houver uma mediunidade programada no nosso planejamento reencarnatório, e além disso, se nós, de bom coração, querendo fazer o bem, nos envolvermos nos estudos espíritas, muitas vezes em grupos espíritas sérios, nós podemos tanto auxiliar
com o desenvolvimento desses conhecimentos, desses estudos, quanto muitas vezes, se houver uma mediunidade inerente em nós, pode ser que ela se desenvolva através desse contato com esses conhecimentos, desses momentos de reflexão num ambiente favorável para isso, né? Então a gente pode buscar sim. O que a gente não precisa, não deve ficar fazendo é querer forçar algo que talvez não é para ser, que talvez não seja para agora, que seja para depois. A gente não pode ficar parado. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte, porque nós temos muito a fazer e cada coisinha dessa que a gente faz se reverte, como o próprio Mestre Jesus dizia, em algo muito, mas muito positivo e muito maior para nós mesmos. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Não se esqueça, se você tem comentários, se você tem seus próprios relatos, deixa aí embaixo nos comentários. Vai ajudar muito no desenvolvimento desse assunto aqui. Eu vou responder a todos e talvez a gente até faça algum vídeo falando sobre tudo isso, sobre o que vocês tiverem dito aí embaixo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.